Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. Hoje o nosso bate-papo é sobre a categoria Liderança Exponencial e o segmento é dos Tribunais de Justiça Estaduais. E os finalistas desta premiação, os indicados que foram submetidos à comissão e que foram escolhidos, os finalistas são a desembargadora Denise Frankowski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que também é coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados e encarregada de tratamento de dados pessoais do Tribunal de Santa Catarina, o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que é presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e o juiz de direito José Faustino Macedo de Souza Ferreira, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco e coordenador do IDEAS, que é o Laboratório de Inovação. Nós vamos começar o nosso bate-papo, então, convidando a desembargadora Denise Frankowski. Desembargadora Denise, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É uma honra contar com a sua presença aqui, parabenizando-a pela premiação, pelo reconhecimento merecido e tanto a Vossa Excelência, mas também a toda a sua equipe, a todo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sintam-se homenageados através da premiação e reconhecimento à desembargadora Denise. Nesse momento, então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo, desembargadora, lhe perguntando aí quais projetos a senhora gostaria de destacar, o que a senhora gostaria de evidenciar neste momento aos nossos participantes. Muito obrigada, Piccoli, mais uma vez aqui presente ao seu lado, mesmo que virtualmente. É um prazer e uma honra muito grande. A Expojude mora no meu coração, você sabe disso. E ladeada aqui pelo desembargador José Laurindo, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu me sinto muito feliz porque sou uma curitibana. Desembargadora, é sua vizinha, ele é seu vizinho, é do Paraná, né, de São Paulo. Então, e eu sou uma curitibana que fui adotada pelo Estado de Santa Catarina. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui ao lado de todos vocês. Foi uma surpresa muito grande participar ser finalista desse evento. E como destaque, como você bem colocou, Piccoli, eu gostaria de deixar 3 grandes projetos que nós estamos trabalhando aqui no Tribunal de Justiça com o processo de implementação da LGPD, que já vem andando desde 2018, né? E você já teve a oportunidade de ouvir, acho que algumas pessoas já me ouviram também na Expojude, falando desse início lá atrás, em 2018. Hoje nós temos um grande projeto que está em andamento, que está ainda em fase beta, em fase de teste, mas que é o nosso carro-chefe de inovação, porque nós consideramos que implementar não é apenas fazer isso de uma forma técnica, mas é preciso implementar e inovar ao mesmo tempo. E nós temos, então, o LGPD JUS, que foi um aplicativo que foi lançado há cerca de um mês e pouco. Nós fizemos esse aplicativo lembrando a preocupação que nós tivemos lá atrás, que eu sempre digo que foi o primeiro incêndio que eu tive que apagar, que é fazer a certificação da pessoa, do titular do dado pessoal, quando ele se dirige ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e nós precisamos saber se João é João e se Maria é Maria. A LGPD, na verdade, não diz isso, não fala em certificação, mas a nossa grande preocupação foi tentar solucionar isso de uma forma tecnológica. Tivemos várias discussões, vários encontros, e a ideia, então, que ganhou corpo foi inspirada numa noite de insônia que eu tive, inclusive com o nome, e daí nasceu o LGPD JUS, que é um aplicativo para recebimento das requisições e ou reclamações por parte dos titulares dos dados, que foi feito em parceria, e por isso o TJSC fez um acordo de cooperação técnica com o ITS do Rio de Janeiro, e também com a participação do AMB Lab, nós construímos esse aplicativo. Ele já está em fase de teste, já está rodando. Ele é um aplicativo de caráter inclusivo,
Numa segunda versão, agora já teremos adaptações para as pessoas com deficiências físicas. É um aplicativo que pode receber essas reclamações, essas requisições, com uma segurança, como nós temos a segurança nos aplicativos bancários. A mesma segurança, em camadas. Se você perguntar se o TJSC tem os seus dados, a segurança é número 1. Se você quer excluir esses dados, a segurança já passa para o nível 4. Esse aplicativo foi construído com trilhas coloridas, é uma inovação também no país, inclusive o aplicativo está concorrendo também a outros prêmios por ser um aplicativo construído por uma forma inovadora, com trilhas coloridas, que facilita e com uma linguagem bem coloquial, para que as pessoas, além de fazerem uso dos seus direitos, possam conhecer a lei com maior facilidade para o titular dos dados pessoais. Então, esse é o nosso carro-chefe, mas nós temos outros projetos que estão correndo paralelo a esse, que é um projeto de inovação interna com o nosso grupo de TI, para a adaptação de formulário, que será utilizado diretamente pelo canal da encarregada, para que ele seja, então, o único canal. Hoje nós temos 4 fluxos via ouvidoria, mas nós estamos construindo tecnicamente, tecnologicamente falando, um único fluxo de trabalho que vai cair diretamente na página do encarregado. Então, nós teremos o aplicativo LGPD Jus e essa tecnologia interna para cair a dinâmica de requisições também diretamente na página do encarregado. Isso está em construção. E também temos um outro projeto, eu sou coordenadora nacional com relação à adaptação da LGPD do sistema EPROC, dos 8 tribunais que usam o sistema EPROC, e nós estamos trabalhando no TRF4 estamos liderando, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está liderando a construção de matrizes para fazermos as adaptações necessárias à LGPD dentro do Tribunal de Justiça e dentro do programa EPROC, que estão afetos a esses tribunais que hoje utilizam. Isso seria basicamente os nossos projetos, mas paralelo a outros ainda pequenos projetos em andamento, como, por exemplo, a questão da adaptação da nossa jurisprudência, usando o Privacy by Design, desde a concepção do acordo lá com o nosso assessor no gabinete, até a publicidade a terceiros. Tá ótimo, muito obrigado, parabéns pelos projetos, parabéns pela liderança aí no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a desembargadora Denise Frankowski. Vamos então convidar agora o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, José Laurindo de Souza Neto. Desembargador José Laurindo, que tem inúmeras iniciativas também. Nesse momento, então, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que vem realizando aí à frente do Tribunal de Justiça do Paraná, pelos inúmeros projetos, pelo ateliê de inovação. Vejo que está aí no recinto, dentro desse grande laboratório de inovação, que já é uma referência, então parabéns. Desembargador José Laurindo, então eu gostaria de lhe passar a palavra, de parabenizando a todos os servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Paraná, que em seu nome aí são homenageados, e eu acho que é importante ressaltar esse trabalho de liderança e de envolvimento, de engajamento que o senhor tem aí com todos os servidores e magistrados do tribunal. Então eu gostaria de lhe perguntar quais são os principais projetos que o senhor gostaria de destacar. Tenho dúvida aí, eu acho que o ateliê de inovação é um deles, afinal de contas o senhor está nesse ambiente, nesse momento. Parabéns pelo trabalho, desembargador. Obrigado, Ademir. Estou sendo ouvido? Sim. O áudio está bom, né? Tá bom sim. Claro. Então, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar participando deste evento, né, de inovação, do Judiciário Exponencial, e dizer que fico muito contente de estar entre os finalistas deste prêmio, deste evento. Quero desde já agradecer, Ademir, a toda a equipe do Judiciário Exponencial e parabenizá-los aí pela organização do prêmio. Cumprimento também, parabenizo os trabalhos apresentados pela desembargadora Denise
E também saúdo o juiz José Faustino, que está ingressando, né, nesta sala, né? Bom, na verdade, eu entendo que liderança é a capacidade de motivar e comandar pessoas a fim de atingir objetivos, né? Despertar aptidões e capacitar as pessoas para que estejam envolvidas nas atividades do trabalho, né? Exatamente com o sentimento de pertencimento à instituição, à organização, né? Então, claro que a nossa maior preocupação é a valorização do trabalho dos indivíduos, né? Tornar as pessoas capazes de trabalhar em equipe, traduzir isso em conhecimento, né? Compartilhar. Então, é importante, antes de mais nada, nós trabalharmos aqui, dentro dessa ideia aqui do Ateliê de Inovação que nós criamos, nós trabalhamos muito as habilidades, né? As habilidades comportamentais, não só os hard skills, né? Preparação técnica que se dá dentro de uma das salas de treinamento, mas também, e sobretudo, as habilidades comportamentais, chamadas soft skills, com esse objetivo, né? O Poder Judiciário sempre muito tradicional, sempre muito ligado à tradição, um modelo burocrático. A primeira ideia é quebrar esse modelo, né? Buscando aqui o desenvolvimento do ser humano, exatamente. Esse é o princípio principal da nossa gestão, e a partir desse princípio, todas as ações foram programadas de forma a alinhar o ser humano como centro do sistema de justiça, né? Então, o plano de gestão está alinhado nessa questão da capacitação, na eficiência, na sustentabilidade, na aproximação do Poder Judiciário da sociedade, e digo exatamente isso, né? A função social da gestão. Então, o Ateliê de Inovação tem trabalhado nesses projetos, né, que é exatamente a valorização. Então, foram efetuados vários diversos, né? Então, eu posso citar aqui o projeto Valorização, que foi uma oficina de ideação produzida e realizada através de uma ferramenta tecnológica, com a participação de todos os juízes, também dos servidores, né? Que foi a primeira oficina de ideação, um evento realizado de forma totalmente virtual, uma abordagem do Design Thinking, que reuniu magistrados, servidores, com uma forma de dialogar sobre essas melhorias que devem ser implementadas, né? Então, daí surgiram várias ações internas, né? Vários prêmios, vários projetos, né? Então, isso aqui foi feito também o prêmio Atitude Inovadora, como uma forma de premiar e destacar as ações internas desenvolvidas, né? Então, nós tivemos vários projetos, né? Desde como treinar um servidor, como apresentar a organização para os 100 ingressos, quais são dentro de certos princípios norteadores, quais são as propostas que os servidores magistrados ofereceram, né? Nós, dentro dessa perspectiva, criamos aqui o Observatório Institucional de Direitos Humanos, né? A central de dados também, né? A finalidade de observatório de dados para transformar dados em informações, né? Criamos também a central de medidas socialmente úteis como órgão gestor de alternativas penais e também utilizando a justiça restaurativa. Também o Ateliê de Inovação, ele desencadeou várias medidas visando sempre o aumento da eficiência, buscando soluções ágeis para as problemáticas existentes. Então, o ateliê, ele tem 3 salas, né? Dentro daquele modelo da Singularity University, né? Autopoese do próprio conhecimento, são os próprios agentes em pedagogia ativa, são os próprios membros que transferem conhecimento, capacitação aos demais, né? Treinamento realizados em workshops e capacitação. Nós temos 3 salas, temos a Sprint, em que se identifica o problema, temos a sala da situação, onde que se indica a resposta, e a sala de treinamento, onde se buscam as soluções, né? Então, isso como forma de atender a capacitação como um plano de gestão, né? Também foi criado, dentro do Ateliê de Inovação, existe a Escola Judicial do Paraná,
que eu já disse, que é uma escola que busca exatamente ter essa capacitação através da formação humanística, né? E também temos vários projetos no que diz respeito à função social da gestão, ligados à sustentabilidade. Nós temos os chamados rolês ambiental, rolê cívico, rolê cultural, cada um com uma forma, um objetivo específico, né? O rolê ambiental. São todas atividades trazidas pelo Ateliê de Inovação, que é esse espaço multidisciplinar, onde se pensa fora da caixa, como uma forma de se resolver conflitos e não só resolver processos. Essa que é a grande atuação do Ateliê, na verdade. Dentro desse projeto do rolê ambiental, por exemplo, citando, a gente pode ver, nós criamos aqui um projeto de educação ambiental destinado aos projetos de inclusão, as pessoas que estão incluídas no projeto de inclusão social, jovens, né, com plantio de árvores, plantio de mudas e toda uma visita a áreas de reservas ambientais. São várias ações aí destinadas, desde a importância da substituição das lâmpadas por unidades de tipo LED, mais vantajosa, até a racionalização de água, energia, né? Então, também como uma forma de aproximar também o poder judiciário à população, né? Então, essa modificação no ateliê produziu ações como forma de aproximar o poder judiciário à população, buscando maior transparência. Isso foi tudo atividade desencadeada pelo Ateliê de Inovação também, que realizou também os rolês solidários, né, com distribuição de arrecadação de peças de roupas e enfrentamento da pandemia. Então, nós temos aqui vários projetos oriundos desse Ateliê de Inovação, onde funcionam todas nós não temos ideologia, nós temos metodologia. As ações, elas são pensadas dentro do guarda-chuva desse espaço multidisciplinar que é o Ateliê. Na verdade, aqui trabalhamos com o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para ajudar toda a otimização da administração, mas não só isso, buscando uma nova forma de realizar a tarefa que é realizar justiça, mas sempre focado sobre não só resolver processos, que nós temos aí números ilimitados de processos, mas resolver os conflitos, né? Então, nessa era exponencial, nós devemos buscar a participação e do envolvimento de todos, né, para que que o ser humano possa ser inserido no centro da justiça para uma sociedade mais justa e solidária. Esse é o nosso objetivo, né, com todas as inovações. Conservar, não podemos esquecer que conservar é inovar, que a inovação não é somente tecnologia, mas que também a inovação ela passa pela racionalização de recursos, porque com dinheiro tudo é mais fácil. Nós temos um período de investimento no ser humano, como eu já disse, porque dentro de uma organização é o elemento de maior valor, né? Por isso é que nós estamos aí centrados. Esses são os projetos que atuamos aqui no nosso tribunal, né? São várias frentes, são vários projetos, são várias ações, mas que tem como fundo de tela exatamente a gestão colaborativa, a valorização do ser humano, como eu já disse, esses princípios, né? A aproximação do judiciário da população, a sustentabilidade, a função social da gestão, né? E aí, nesse sentido, que nós temos as ações estabuladas no nosso ateliê de inovação, onde se trabalha não só com as ferramentas tecnológicas, mas, sobretudo, mas também com a metodologia ou pedagogia ativa, né? O design thinking, e sempre essa possibilidade de se pensar e fazer a mesma coisa, só que de uma forma diversa ou de uma forma mais eficaz, com resultados mais positivos no que diz respeito a esses itens. É isso aí, Ademir. Eu fico à disposição aí sempre. Muito obrigado. Nesse movimento. Tá bem, desembargador, daqui a pouquinho a gente volta. Vou convidar agora o juiz de direito, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, também para fazer trazer os seus destaques. José Faustino Macedo de Souza Ferreira, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco e também coordenador do Ideias.
Doutor José Faustino, muito obrigado pela tua presença. Parabéns mais uma vez pela premiação, pelo reconhecimento. Eu estendo isso a toda a equipe aí do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o pessoal do IDEAS, o pessoal da área de tecnologia, que tem entregue inúmeros resultados, e a todos os servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de Pernambuco, já que toda essa premiação é uma forma de reconhecer o trabalho em equipe que vem sendo desenvolvido aí pelo Tribunal de longa data. Então, parabéns pela indicação, merecida premiação. Espero que possamos estar juntos no dia 5 de outubro para lhe entregar aí presencialmente ou virtualmente esse reconhecimento. Eu gostaria, nesse momento, então, de lhe passar a palavra e já pedir para que traga aí os seus destaques, quais projetos gostaria de destacar aí e compartilhar com o nosso público. Vamos lá, Piccoli, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer, né, ao Judiciário Exponencial pela indicação, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, não do Faustino, mas do que envolve, eu digo assim, foi até um bom registro que você fez no começo, né, que eu sou uma pontinha do iceberg. Na verdade, esse iceberg da inovação, ele tem e da tecnologia aqui no TJ, ele está muito mais profundo do que está se aparecendo aqui hoje para vocês na tela. Então, tem uma série de pessoas, desde o pensamento do que a gente está vivendo hoje no IDEAS, lá atrás, na semente, com o desembargador Jones, com o colega Saulo, e passou pelo desembargador Adalberto, e hoje pelo colega Silvio, que também integram a SMAP, a Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E aí eu, como estou na frente do IDEAS, estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito. Quero também aproveitar para cumprimentar honrosamente e parabenizar aos desembargadores Denise Francoski, não é isso? E à desembargadora Denise Francoski e ao desembargador José Laurindo de Souza Neto, dizer que é um prazer enorme para mim estar aqui com Vossas Excelências hoje, dizer que é muito feliz a gente poder celebrar, na verdade, inovação, né, empreendedorismo, né, público, e também celebrar liderança no setor público, que é que a gente está fazendo aqui hoje, de qualquer maneira. Feito esses registros, né, de agradecimento ao Judiciário Exponencial, aos meus colegas e também à equipe toda do IDEAS, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu acredito que o tema, assim, Piccoli, você fala aí um pouquinho sobre as realizações, tudo que vocês conseguiram fazer nesse período, e foi passando um filme na minha cabeça de tudo que a gente conseguiu pensar ou fazer durante esse período. Mas antes disso, Piccoli, quando a gente fala de um tema quando a gente fala que o prêmio está relacionado à liderança exponencial, né? Eu estava pensando exatamente como o desembargador José Laurindo falou, né? Que liderar hoje, para mim, está muito vinculado a essa ideia de inspirar pessoas, inspirar vidas, né? É inspirar vidas em torno de um propósito. Eu digo que tem duas palavras-chave muito fortes aí. A inspiração de pessoas, a inspiração de vidas em torno de um propósito. E aí, qual é esse propósito, né? E quando se eu parar para pensar um pouquinho nessa inspiração, né? Eu estava vendo que inspirar vem do latim inspirare, né? Que é do sentido de soprar. É como se a gente líder, né? Esse conceito de líder que vem somente para, como é que eu posso dizer, coordenar, implementar, dirigir, dizer como é que as coisas vão acontecer, isso está ultrapassado. E, na verdade, o que a gente mais faz hoje é soprar, é inspirar. Não somente nossos liderados, né? O pessoal do IDEAS ou, por exemplo, quem está vinculado a nós, mas todos os servidores, né, todos os magistrados do tribunal. O papel do judiciário ele vai muito além, né, do que meramente pacificar conflitos e resolver o processo judicial que tramita nos nossos fóruns e hoje, digamos assim, todo online, né, no PJE. A gente precisa inspirar, lógico, todos os membros da instituição, isso é importante, mas muito além do que inspirar os membros da nossa instituição, a gente precisa inspirar pessoas, a gente precisa inspirar cidadãos, organizações, os usuários de todo o ecossistema do serviço de justiça. E aí passa por algumas perguntas essa inspiração, né? Qual é o nosso propósito quando a gente recebe uma demanda? Né? Como é que nós queremos que eles cheguem ao judiciário, qualquer deles? E mais importante, como é que a gente quer que eles saiam daqui do judiciário? A gente inspira essas pessoas a um propósito querido e esperado? A pergunta que eu me faço todo dia é essa. Eu inspiro essas pessoas a um propósito querido e esperado? Só como exemplo, a gente inspira, sei lá, um propósito de pacificação, de conciliação, ou a gente costuma inspirar num propósito de contenda, de poder judiciário como coerção, de poder judiciário como força. Inspirar vai muito além do que meramente dirigir, coordenar, né? Tem a ver com
promover o impulso natural pelo meramente querer fazer algo melhor e diferente de alguma forma. E aí, quando a gente pensa no propósito, eu estava pensando agora, quando o desembargador falou sobre o propósito, eu vejo o propósito não somente como uma lupa, né? O propósito geral, o propósito macro, vamos dizer assim, nosso do Poder Judiciário, não é meramente pacificar, né? Atender os interesses públicos, eles são importantes, claro. A gente tem que cumprir o nosso dever constitucional de garantir direitos fundamentais, os valores e os princípios do Estado brasileiro, sim, esses são os nossos propósitos macros. Mas a gente também precisa se referir e ter atenção para o propósito nas mais multifacetados vieses. Eu digo que eu fico vendo que, enquanto líder, né, em várias frentes que a gente atua no tribunal, eu e também os colegas, a gente tem vários propósitos em cada agir, em cada conduzir, em cada pensar, em cada realizar. O propósito ele vai mudando conforme o que você está precisando ali em cada ação ou em cada atuação. Digamos, eu tenho propósitos como gestor da minha unidade, que eu sou titular, né? Mas eu também tenho propósitos como gestor e condutor de cada um dos processos da minha jurisdição, e especificamente em cada audiência que eu realizo e que decisão que eu prolato, a gente tem propósitos, a gente precisa inspirar para propósito. Qual é o propósito que eu quero ali naquele processo? Qual é o meu propósito com aquela audiência? O que é que eu quero fazer com aquilo ali? A gente também precisa de propósitos, por exemplo, eu coordeno a diretoria civil, que é uma unidade de cumprimento remoto, né? Que hoje no sistema do tribunal tem mais de 300 pessoas. Então, mais do que o propósito de cumprir atos com eficiência e segurança, a gente também precisa promover qualidade de vida a essas 300 pessoas. São propósitos que convivem. E aí, quando a gente traz para ideias, um pouquinho no propósito de condução de ideias, óbvio, a gente tem que inovar, a gente tem que colocar luzes nos problemas reais e complexos que a sociedade enfrenta, mas, sobretudo, a gente precisa mudar esse foco de atuação do judiciário para uma visão para as necessidades e para as dores do nosso usuário. O propósito, ele está relacionado a cada reunião que eu faço. Talvez essa minha reunião aqui hoje eu tenha um propósito. Eu preciso inspirar para um propósito. Eu preciso inspirar para um propósito numa reunião que eu faço, por exemplo, com minha equipe, que em determinado momento precisa de mais ânimo ou em determinado momento precisa de mais cobrança. E esse para mim, é o papel que a gente tem enquanto líder. Inspirar as pessoas que estão ao nosso redor em torno de um propósito. E aí é o que me pergunto todo dia. Inspirar essas pessoas em qual direção? Em qual propósito? E aí eu posso te falar, já que você quer um pouquinho de projetos, a gente pode falar do Ideias, que é um instituto, né? A gente não montou um laboratório aqui em Pernambuco, a gente pensou no instituto, é um guarda-chuva que abrange uma série de órgãos, vamos dizer assim, vinculados ao Instituto, ao Ideias. O Ideias é o Instituto de Desenvolvimento de Inovação Aplicada ao TJPE, e hoje a gente tem no Instituto a CIA, que é a Comissão de Inteligência Artificial, que já entregou, por exemplo, a LIS, né, em âmbito nacional, está até no Git lá do CNJ, e a gente também tem o TJPE Labs, que é o nosso laboratório. O laboratório, quando a gente instalou, e aí vale dizer que o laboratório ele foi, digamos assim, a semente foi plantada dentro de um Expojude, que é o evento que a gente está se preparando para participar. Foi dentro de um Expojude que a gente pensou, eita, vamos fazer um laboratório no Instituto Estadual. Não há ainda isso no Instituto Estadual, vamos fazer. E aí a gente pensou em fazer o laboratório, conseguimos instalar o laboratório, e logo que começamos a gente percebeu que a instituição não tinha sentido para que servia o laboratório, para que serviu Ideias. E aí eu até brinco que as primeiras ligações eram pedindo que a gente replicasse o modelo de coloração e de móveis bonitinhos em outros lugares do tribunal. E a gente não era arquitetura, a gente era um laboratório de inovação. Então a gente fez o CRI, que é um festival que a gente celebra, já fez o primeiro ano, esse ano a gente vai ter novamente, que é um festival de inovação, empreendedorismo e criatividade no Poder Judiciário, em que a gente faz um link bem bacana, não somente ouvindo keynotes ou pessoas que possam trazer contributos para a criatividade, inovação e intraempreendedorismo dentro do Poder Judiciário, mas também a gente traz a academia para dentro do Poder Judiciário. A gente ouve a academia, a gente ouviu pesquisadores das mais diversas áreas, não somente do judiciário, para saber o que é que eles pensam, o que é que eles estão fazendo em relação à inovação e empreendedorismo. E também a gente teve uma trilha mão na massa no CRI, que era uma trilha de produção, né, de oficinas. A gente fez oficinas durante 3 dias. Passado o CRI, a gente também tem como uma entrega bacana, que podemos mencionar, o CRI Jam, que foi uma maratona de inovação, com premiação em dinheiro, e aí vale ressaltar que essa maratona de inovação ela se deu
de forma toda remota. A gente já estava em época de pandemia e a gente conseguiu projetos muito bacanas que foram premiados, inclusive com a participação de pessoas da sociedade. A gente não tinha só servidores, a gente tinha a representação efetiva da sociedade no ClearJam. E os premiados ganharam, obviamente, prêmios em dinheiro, e a gente tem o orgulho de dizer que um dos projetos, por exemplo, hoje virou efetivo no Poder Judiciário de Pernambuco. A gente implementou, por exemplo, o Justiça Aqui, que foi um dos vencedores. Fora o ClearJam, a gente pode falar também da política de formação e inovação. Como o nosso IDEAS fica vinculado à SMAP, que é a escola judicial, tudo que a gente faz está muito vinculado à educação e cultura da educação dentro do Poder Judiciário, vinculado à inovação. Então, a gente pensou que era necessário criar uma política para o IDEAS, uma política para a SMAP, né, uma política de formação e inovação, que teria, obviamente, a política, o programa de formação inicial e inovação, quando a gente precisa, por exemplo, capacitar, orientar ou até disseminar um pouquinho da cultura da inovação de forma geral no Poder Judiciário, porque vai ter o cidadão, ou o colega, ou o servidor, que vai chegar aqui e vai dizer: eu queria entender um pouquinho de inovação no Poder Judiciário, mas eu não quero me aprofundar, eu quero conhecer. E aí esse cara vai para o programa inicial. Mas a gente também tem a necessidade de capacitar laboratoristas para fazer rodadas em sprints de inovação e conduzir os processos de inovação dentro do IDEAS. E aí a gente fez o programa de formação de laboratoristas em várias etapas, a gente já está executando ele. Já fizemos 3 etapas e temos mais 2 programadas. No final, a gente pretende fazer uma formatura. Enfim, os laboratoristas do tribunal serão formados, capacitados e graduados, vamos chamar assim. Isso faz parte da nossa política de formação e inovação. E, por fim, a gente pode dizer que, após a inauguração do IDEAS, foi tão sentido na escola judicial, dentro do tribunal, na nossa instituição, a necessidade da inter-relação entre inovação e educação, que a escola resolveu criar um novo espaço que chama Lumiar de Ideias, que é um hub. Na verdade, a gente, fora o laboratório, que já ocupa um espaço bem grande, a gente hoje tem uma metade de uma ala da Escola Judicial do TJPE que funciona como um hub. Então, a gente tem um espacinho de descompressão, uma cafeteria, um servidor que queira discutir com o outro qualquer assunto, ele pode chegar lá e sentar e conversar. A gente também fez uma arena, eu digo que é a arena do Serginho Groisman, que as pessoas podem fazer aulas de forma com metodologia ativa e metodologias ágeis de ensino-aprendizagem. Então, tudo isso é permitido naquele ambiente multifacetado. Então, além do IDEAS, hoje a gente tem hoje o Hub, que foi inaugurado e instalado agora ainda em pandemia. E está reformulando ideias, reestruturando ideias, de acordo com nossas necessidades. Vocês sabem que no começo eu falei que a gente tem a CIA, que é a Comissão de Inteligência Artificial, e o laboratório, mas a gente tem percebido uma necessidade premente de crescer um pouquinho essa estrutura. E hoje a gente já fala numa incubadora vinculada ao IDEAS, né? Porque não adianta o IDEAS prototipar o projeto mais maravilhoso do mundo e vai ficar ali. Vai ser arquivado num projeto no SEI ou vai ser documentado e guardado. A gente precisa que, eventualmente, esse projeto seja incubado, gestado, acompanhado pelo IDEAS. E aí a gente tem a incubadora. Também a gente percebeu que, em grande parte dos nossos processos de inovação, a gente sempre quer ouvir o usuário, mas ouvir como? E, para isso, a gente criou um novo núcleo no IDEAS, que é um núcleo de pesquisa de satisfação do usuário. Então, qualquer servidor, magistrado que queira, por exemplo, verificar qual é a percepção da sociedade, por exemplo, na efetividade de um mandado de citação, ele pode demandar o IDEAS do setor de pesquisa para a gente pesquisar com rigor científico, né? Obviamente, sem descuidar do tempo, porque se a gente fosse fazer pesquisa científica, a cada pesquisa, a gente demoraria anos e aí não entregaria nada. A gente está usando metodologia científica com um prazo curto para dar respostas efetivas sobre o que o cidadão pensa sobre determinados assuntos que nós estejamos demandados. E, por fim, nós também organizamos um setor de comunicação, porque, no final das contas, a gente percebeu que tudo envolve comunicação. O Poder Judiciário se comunica muito mal, né? A verdade é essa, a gente trabalha muito, acha que está entregando muito, e a percepção da sociedade é que a gente não está fazendo quase nada. Então, talvez aí tenha um grande problema de comunicação e a gente quer resolver através do nosso setor. E, por fim, um setor de gestão de fluxos, de processos, seja para o IDEA, seja para o tribunal. É assim que estamos estruturados. Eu nem sei qual era o meu tempo, espero que eu não tenha passado mais do que devia. E, mais uma vez, agradecê-los e parabenizá-los e dizer da nossa gratidão de estar aqui representando a instituição, né, como mera pontinha desse iceberg do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Muito bom, muito obrigado, doutor Faustino. Impressionante a quantidade de projetos, a quantidade de iniciativas, assim como também do Tribunal de Justiça do Paraná e Santa Catarina. Não é de graça essa premiação, esse reconhecimento, então parabéns.
para ti, parabéns a todo o time TJ Pernambuco. Eu vou convidar de volta, então, a desembargadora Denise Frankowski, do TJ Santa Catarina, e o desembargador José Laurindo, já estão de volta aqui. Então, muito obrigado. Eu vou fazer agora uma pergunta, uma rodada mais rápida. A primeira pergunta dessa rodada é, começando com a desembargadora Denise, se a senhora tem algum tipo de preocupação em relação a este momento. A gente vê aí alguns temas ganhando visibilidade, como segurança da informação, a própria implementação da LGPD, né, porque ela veio de forma bastante acelerada, né, entrou em vigor e as adequações não são rápidas, as nossas instituições têm vários desafios pela frente. Também temos preocupações com a questão da infraestrutura, tanto a infraestrutura dos tribunais, quanto também a infraestrutura do setor público, para que o cidadão tenha acesso, inclusão digital, enfim, são vários os temas. Eu gostaria que cada um de vocês destacasse um. Desembargadora Denise, começando. A gente tem muitas preocupações, né, em caráter nacional. Eu estou em 2 grupos do CNJ, trabalhando pela implementação, tanto nos tribunais como nos extrajudiciais, e a gente vê que a preocupação é em caráter nacional, porque lá nós temos pesquisadores e temos juristas de todo o Brasil. A minha preocupação é que a gente faça essa ultrapassagem desse momento de mudança. Eu acredito que nós estamos realmente num momento muito inovador, muito de mudança, não só pela pandemia, mas isso ajudou, cooperou muito, né, para que essas, digamos assim, essas iniciativas revolucionárias pudessem aflorar ainda mais dentro dos tribunais. Eu estou impactada com os projetos que eu ouvi aqui hoje, acho muito, assim, muito inovadores, muito interessantes. E a nossa grande preocupação hoje, como encarregada e como coordenadora do comitê, é que a gente possa transpor essa barreira de inovação, de adaptação à LGPD e de conscientização das pessoas com relação à necessidade de maior proteção dos seus dados pessoais e da sua privacidade. Eu acho que a nossa grande preocupação hoje é incutir em cada uma dessas pessoas de que nós, cada um de nós, somos os verdadeiros protagonistas dessa grande história de inovação. E a LGPD não veio para proibir, a LGPD veio para ajudar a inovação a se tornar ainda mais segura. E os projetos que a gente falou aí para vocês no início, o LGPD Jus, eu gostaria só de complementar, Ademir, se eu puder. Ele é um projeto tão inovador que nós fizemos ele a custo zero para o tribunal, porque nós temos uma parceria com o governo da Inglaterra, com o Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra. É ele que sustenta financeiramente o ITS, para que o ITS pudesse construir o nosso aplicativo. Então, na verdade, nós estamos aqui construindo pontes, inclusive pontes internacionais, para um objetivo nacional, para um objetivo de bem atender ao nosso usuário, ao nosso titular do dado pessoal, e o nosso objetivo maior, que é a nossa grande preocupação, é fazer a conscientização dessas pessoas. E aqui o Ademir, acho que já me ouviu falar sobre isso, mas eu repito uma frase que é um mantra para mim, uma frase de Robin Sharma, quando ele diz que a mudança ela é muito difícil no início, confusa no meio, mas muito linda no final. E é isso que eu desejo a todos nós que trabalhamos com esses processos inovadores, que nós possamos, no futuro, chamar desses projetos de todos lindos, apesar das dificuldades que tivemos até aqui. Obrigada. Parabéns, desembargadora Denise. Vamos convidar, então, o desembargador José Laurindo. Espera aí, só um instantinho que ele está ajustando a câmera. Eu tive uma queda. Está me vendo? Estou escutando? Estou escutando bem. Ah, tá ótimo. Maravilha. Só a imagem ainda precisa fazer um ajustezinho aí. A imagem está alternando aqui. Né? Mas só um minutinho que ele já... energia. A gente já ajusta isso. Só um instantinho. Enquanto você ajusta, eu gostaria de convidar o desembargador José Laurindo e o Dr. Faustino para conhecer o nosso aplicativo. O senhor pode baixar tanto em iOS quanto Android
e nos darem feedback do que acharam desse aplicativo, do uso dele, porque ainda estamos numa fase de aperfeiçoamento, né? E a gente quer chegar numa fase assim um pouco mais aprimorado até o início do ano que vem, uma segunda versão. Perfeito, de volta, desembargador José Laurindo. Eu vou lhe passar a palavra, então, desembargador, para o senhor destacar qual o seu ponto de destaque. O que o senhor tem como preocupação, o que o senhor tem como... Nessa retomada, do futuro, essa visão de futuro, essa retomada do país, do Poder Judiciário no pós-pandemia, essa é a nossa preocupação, né? O Poder Judiciário possui um papel fundamental, principalmente na sua visão de futuro, no sentido de ser efetivo na sua atribuição principal, que é a garantia dos direitos fundamentais, os direitos que contribuem para a pacificação social e para o desenvolvimento do país. Nós vivemos uma sociedade muito violenta, estruturalmente violenta, né? Então, é claro que o que se espera? Se espera aí um excessivo ajuizamento de demandas em várias áreas, né? Ações previsionais, inadimplimentos, ações de falência, recuperação de empresas, planos de saúde, área da família, entre outras, né? Então, as providências estão pautadas todas do lado da segurança jurídica, né? Sobretudo a solução consensual dos conflitos na inovação, né? Ferramentas que facilitem essa solução dos conflitos de forma consensual e claro, também nessa reeducação das estruturas judiciais, né? Para que se possa adaptar essa nova realidade. Então, segurança jurídica é fundamental, o incentivo à solução adequada pré-processual e processual dos conflitos será primordial, né? A utilização de mediação e online, capacitação e mediação, né? Investimento em gestão da inovação, em ferramentas tecnológicas que possibilitem implementar sistemas rápidos e eficazes na solução de conflitos, né, de forma consensual, né, laboratórios de inovação, capacitação de servidores em cursos de inovação, de laboratoristas, de design thinking, de criação colaborativa, tem sido nossa preocupação, né? Por isso, ter essa ideia de um espaço específico de inovação nos tribunais, ela está baseada na área acadêmica, assim, nas universidades, né, nas grandes empresas, né? Então, é muito importante esse investimento nesse laboratório de inovação e gestão de inovação. Assim como na inteligência artificial, né, nos sistemas de business intelligence, isso nos facilita aqui o trabalho do ateliê de inovação, que visa, antes de mais nada, mapear as demandas, por exemplo, demandas repetitivas, automação de procedimentos, né? Instalação de IRDR. Dentro do ateliê de inovação, nós criamos o Centro de Inteligência, como uma forma de identificar as ações de demandas repetitivas, uso predatório da justiça também, através de ferramentas tecnológicas, uso predatório e fraudulento da justiça, tem sido a nossa preocupação também. Então, para isso, nós temos que aprimorar as plataformas digitais para a realização de audiências, né, para atendimento virtual dos jurisdicionados. Mas é importante que se diga que é importante a inteligência artificial, mas é importante, sobretudo, a inteligência emocional, né, para que a gente possa, porque os direitos fundamentais são garantidos através de atividade presencial, né? Então, é importante incentivar também a capacitação em inteligência emocional. Esse relacionamento interinstitucional também é importante, com o Poder Executivo, com os demais membros, Ministério Público, né? Nós temos que repensar também o investimento, essa questão importante do judiciário em estruturas físicas. Hoje, a nossa prioridade não é a construção de grandes palácios, né? Nós temos que nos preocupar exatamente com a implementação de várias, a chamada Justiça 4.0, não é verdade, também Justiça 100% digital. Então, eu vejo que dessa forma o Poder Judiciário ele participa do desenvolvimento nacional na medida em que ele se apresenta como um pacificador de demandas,
né, um protetor de direitos, isso que dá segurança jurídica para que a gente possa ter um desenvolvimento nacional, que tenha uma jurisdição, a solução de conflitos imediatos, isso que dá segurança para que haja desenvolvimento, né? Nós sabemos que a tendência atual é de um futuro tecnológico, que o home office é irreversível, mas não se pode deixar de atender, eu digo, o atendimento pessoal ao cidadão, da sua presencialidade, mesmo porque nós temos um universo de excluídos digitais também. Aliás, essa é a nossa preocupação também, de dar atendimento aos chamados exclusivos, os excluídos digitais. Temos um projeto específico, isso aí, não só atendimento do balcão virtual, que é uma plataforma que também nós desenvolvemos aqui, para atender o jurisdicionário, mas também um atendimento específico para aqueles que não detêm a tecnologia ou não detêm expertise para a utilização dos seus, para a busca dos seus direitos através das plataformas virtuais. Então, é muito importante a tutela dos excluídos digitais, que são uma grande parcela da população brasileira, aí, Ademir. Sem isso não se tem cidadania. Temos que ter preocupação com isso, né? Facilitar a vida do indivíduo, ou que não detenha conhecimento, ou que não detenha ferramenta. Nós temos uma grande parcela. Estima-se aí que é uma parcela significativa da população brasileira, chega a ser falar em 1/3 da população excluída digitalmente. Essa é a nossa preocupação, nossa visão do futuro. É isso aí, Ademir. Muito obrigado. Cumprimento aos demais participantes aqui pelas práticas que vão ser desenvolvidas no Tribunal de Pernambuco e assim de Santa Catarina, né? A gente vem acompanhando aqui o trabalho que vem sendo feito aí pela cúpula, pelos desembargadores, pelos juízes, né? Quero cumprimentar aqui o presidente do Tribunal de Santa Catarina, Ricardo, um amigo meu também, que tem tido essa preocupação, a desembargadora Denise, também muito engajada nesses projetos de vanguarda, e assim como o Tribunal de Pernambuco também, né? Grande amigo, nosso grande amigo, presidente do Tribunal, Cerqueira. Cerqueira é uma grande pessoa, leve Faustino, um abraço ao presidente Cerqueira, assim como ao presidente Ricardo do Tribunal do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, nossos irmãos aqui. É isso, Ademir. Muito obrigado, desembargador José Laurindo. Vou passar então para o Faustino, doutor Faustino, na sua visão aí também sobre esse Vamos momento. lá, Piccoli. Veja, a gente está num momento que a gente não tem como olhar para trás, né? Tipo assim, não dá para olhar no retrovisor e querer copiar o que a gente estava fazendo atrás. A gente está aí em vias de um processo cada vez mais digital, cada vez mais online. A gente tem hoje balcão virtual, a gente tem... Minha Vara, por exemplo, está incluída no 100% digital. A gente tem a Justiça 4.0, o projeto Justiça 4.0, né? Todos esses processos que foram implementados aí foram dado força, né, pela nova gestão do ministro Fux. E aí, a minha preocupação, que eu posso falar de forma bem objetiva, na prática, no dia a dia, é que eu tenho sentido como é que nós, Poder Judiciário, vamos fazer essa transição responsável ao mundo totalmente digital, né? Observando essas pessoas, não somente os excluídos digitais, né, que bem mencionou o desembargador José Laurindo, eles também precisam ser, a gente tem que ter bastante atenção para eles, a gente precisa ter bastante cuidado para que não venha até dificultar o acesso à jurisdição. Eu tive uma experiência muito recente, numa audiência em que a gente marcou online e o senhorzinho chegou lá no fórum com a advogada também, uma senhorinha, ambos acima de 80 anos, e acabaram fazendo audiência no meu gabinete, porque não tinha um celular para entrar. Então, nós precisamos, Poder Judiciário, ter uma atenção muito especial, tanto para os excluídos, como para todos os outros que, a despeito de não serem excluídos digitais, também não consigam manipular, nem consigam acessar e utilizar o serviço de justiça com segurança, obviamente, com a atenção à LGPD, com a atenção às questões de direito digital que são aplicáveis nos casos, cada vez mais a gente está sentindo isso. E, por fim, Piccoli, eu também fico atento, além dessa questão de como é que a gente vai fazer essa transição responsável, a questão do tempo de justiça, é uma coisa que me incomoda muito. O tempo de resposta. A gente, Poder Judiciário, enquanto a gente continuar com o tempo de resposta que a gente dá hoje, a gente vai se distanciando, se desconectando com a sociedade. Porque
porque o tempo de resposta hoje, eu não estou falando mal nem do meu, nem de qualquer outro tribunal, falando de forma geral com dados do Justiça em Números. O tempo de tramitação, o tempo de resposta a uma demanda judicial, ela ainda não está consentânea com os tempos atuais. O que o usuário do Serviço de Justiça de hoje, ele precisa de uma resposta mais breve, mais rápida, mais efetiva. E aí, se não for assim, perde até sentido para ele. Esses dois dilemas, para mim, são fortes, né? Essa transição digital, no momento atual, de forma responsável, e a questão do tempo de tramitação, o tempo de entrega da prestação jurisdicional. Obrigado, muito obrigado, Dr. José Faustino. Vocês são líderes que inspiram, eu tenho muita convicção disso, eu tenho certeza que esta premiação está muito bem encaminhada. Vocês são merecedores dessa homenagem, as equipes de vocês, os tribunais de vocês são reconhecidamente inovadores. Então, eu gostaria de agradecer e passo para uma rodada final, uma visão do amanhã, rapidamente, na visão de vocês aí, todo esse movimento acontecendo, esse pós-pandemia, que a gente vai ter uma readaptação mais uma vez, tivemos uma readaptação no início dela, né? Tivemos que forçadamente atuarmos de forma online, todo o cuidado para o atendimento às pessoas também, algumas foram incluídas, outras excluídas, porque, conforme o Dr. Faustino citou, não tem a estrutura, então temos que sempre pensar e colocar o cidadão no centro das atenções. É um momento de atenção, mas eu vejo que a justiça avançou, eu sou otimista e gostaria de ouvi-los aí sobre a visão de vocês também para o amanhã. Começando com a desembargadora Denise mais uma vez. Então, Piccoli, eu também sou uma pessoa eminentemente otimista e eu penso que, apesar de todas essas dificuldades de adaptação que nós, seres humanos, estamos sendo submetidos agora, desde o isolamento social, da pandemia, do trabalho home office, o ensino também, né? Eu tenho uma filha de 17 anos, então eu acompanhei de perto como aconteceu esse ensino à distância. A minha expectativa é muito otimista, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos em caráter mundial e em caráter nacional, e que não são poucas, mas eu sou muito otimista porque eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que o ser humano vai conseguir iluminar esse caminho, porque o povo brasileiro é um povo muito trabalhador, um povo muito, de frente com os desafios, né? Bate de frente e consegue realmente superar. E nós, na Justiça, temos um papel muito importante. Acho que os meus dois colegas aqui virtuais falaram muito bem nisso. Nós precisamos olhar para essas pessoas que não são incluídas, e esse nosso projeto, o LGPD JUS, foi um projeto de inclusão. Quando eu falei dele a primeira vez, eu brinquei, mas era uma brincadeira séria. Eu dizia ao ITS que eu gostaria que até o índio da Amazônia pudesse usar esse aplicativo em busca dos seus direitos, porque se ele não tiver um celular, ele vai até a FUNAI, consegue um celular, um computador, para poder exercitar os seus direitos. Então, eu acredito num futuro em que as pessoas possam, é uma palavra clichê já, mas eu vou usar porque eu acredito que ela simboliza muito. As pessoas, o titular do dado, aquele que é dono da sua informação, ele vem se empoderando cada vez mais, e nós temos que dar a essa assistência a todas as pessoas, como bem disse o desembargador José e o doutor Faustino. Nós precisamos olhar para essas pessoas que não são incluídas digitalmente. A inclusão digital é uma necessidade hoje no país, a educação digital também de pais e filhos é fundamental para que todo esse percurso seja ultrapassado. Então, eu sou muito otimista, acredito que nós, daqui a alguns anos, vamos lembrar desses tempos que não foram tão assim felizes, mas que nos levaram a desafios grandiosos e que, se Deus quiser, a gente vai superar. Mais uma vez, muito obrigada, Piccoli, muito obrigada por essa deferência a estar participando ser finalista desse projeto. Eu ouvia os colegas anteriores falar dos TRTs e eu vou copiar aqui uma fala deles. Acho que o grande vencedor de tudo isso é você, Piccoli,
porque você é um ser eminentemente inovador e busca isso em todas as suas ações. Eu te admiro muito o Judiciário Exponencial e acredito muito no trabalho que vocês estão fazendo a nível nacional e a nível internacional. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargadora Denise, é uma honra ouvir suas palavras, a gente fica feliz, a gente trabalha para movimentar o ecossistema de justiça e a gente fica feliz com cada resultado, cada pequeno resultado que acontece no dia a dia e por isso que a gente também estendeu essa premiação, categorizou para permitir que a advocacia pública tenha os seus finalistas, porque a advocacia, para que a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e Eleitoral em conjunto, né, os ministérios públicos, e assim a gente movimenta toda a cadeia, né, todo o ecossistema de justiça. Então, muito obrigado. Vou passar a palavra, então, para o desembargador José Laurindo, também, para deixar a sua visão sobre amanhã. O amanhã, é verdade. Nós tivemos uma modificação, na verdade, no processo civilizatório recente, uma modificação, uma transformação de que já se vislumbrava mas que com a pandemia se acelerou essa transformação, que eu digo, né, do processo civilizatório como um todo. Claro que nós sabemos que essas rupturas, eu sempre digo que o processo civilizatório ele não caminha de forma linear, como se fosse um círculo, ele caminha como se fosse o giro de um quadrado com seus 4 ângulos retos, né? Quando ele demora para virar, mas quando vira, ele rompe tudo aquilo que vem pela frente. E é exatamente isso, esse quadro que nós estamos do processo civilizatório, né? São novos paradigmas filosóficos, novos paradigmas de ciência jurídica, né? E nós sabemos hoje que as respostas são insuficientes para que esse estado tecnológico que estamos vivendo, na era exponencial, é insuficiente. Então, dentro do reflexo do direito, o que eu vejo de maior modificação é o poder judiciário, o sistema de justiça centrado na solução de processos, né? O Brasil é um país onde o estudo do processo, nós vivemos o processo o fenômeno da jurisdicionalização dos conflitos. O processo é a processualização dos conflitos. Isso gera um acesso à justiça, né? Com acesso à justiça são inúmeros processos em que, muitas das vezes, a celeridade resta prejudicada pelo número, o uso predatório da justiça. Hoje nós temos que entender o acesso à justiça não como o acesso ao poder judiciário, mas o acesso a uma ordem jurídica justa. Por isso que eu vejo que o momento do futuro é desviar o foco da atenção dos processos para os conflitos. A solução dos conflitos é que interessa, porque existe toda a possibilidade de prevenção, né, autonomia para que os indivíduos eles mesmos resolvam os seus próprios problemas, sem que seja necessário o uso do poder judiciário, que o poder judiciário desenvolva práticas de solução de conflitos consensuais de forma mais célere, utilizando mecanismos online, ferramentas online, ou seja, também a segurança jurídica é uma preocupação também muito importante, né? Então é isso que nós estamos investindo aqui, no chamado Centro de Soluções de Conflitos de forma consensual, né? Porque dessa forma, o que nós temos que entender é que é necessário o objetivo específico de buscar a pacificação social, esse momento de violência estrutural da sociedade. Isso causa um sem número de processos, uso predativo do poder judiciário, por isso que nós temos que desenvolver políticas públicas emancipatórias, em que o próprio indivíduo ele consiga solucionar os seus problemas sem que seja necessário a participação do poder judiciário. O poder judiciário é uma estrutura cara, na verdade, para que o indivíduo consiga resolver as suas demandas, né, consigo mesmo e com o próximo, sem que seja necessária a intervenção de toda uma ordem, né, que hoje se torna custosa. E o Poder Judiciário centrado também no desenvolvimento de políticas públicas, né? Isso é muito importante, porque, como eu já disse, ainda estamos na fase de sedimentar direitos fundamentais, né? Por isso que é importante trabalhos ligados à cidadania,
a parte mais importante dos sejus, que são aquela parte da cidadania, né, onde efetivamente se previnem processos, se previnem e solucionam litígios, uma política pública, uma justiça criminal. Esse é o objetivo do desenvolvimento sustentável. O Poder Judiciário está atrelado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, nessa perspectiva da função social da gestão, né, nessa agenda 2030, né, ligado à sustentabilidade, ligado à maior eficiência, a instituições eficazes, mas, sobretudo, a um Poder Judiciário que seja o carro-chefe das transformações sociais e que desenvolva uma política pública de acordo com as vicissitudes da natureza humana. E só isso já é um trabalho de grande significado, né? Eu também sou muito otimista. Acho que passamos por um momento de resiliência institucional, saímos mais fortalecidos desse processo e tenho certeza de que, se vivemos aí momentos difíceis, momentos de nuvens carregadas, com certeza é dessas nuvens carregadas que caem as águas mais fecundas para as transformações que nós precisamos. Eu agradeço também, Ademir, cumprimento todos os participantes desse evento, dessa atividade, e me coloco à disponibilidade para sempre estar participando do debate ligado aqui à inovação, porque é isso que nós precisamos. Pequenas modificações, mas de consequências estruturais. É isso. Obrigado pela atenção de todos. Perfeito, presidente, é isso mesmo. Pequenos projetos às vezes podem dar grandes resultados e não necessariamente em outros painéis se falou muito sobre a desmistificação da inovação, mostrando que não necessariamente depende de tecnologia. Eu vejo que muitos tribunais ainda precisam entender a diferença para desenvolver mais e abrir mais a possibilidade para que as pessoas possam se sentir confiantes e dar as suas ideias. Afinal de contas, as inovações, elas vêm de todos os setores, das mais distantes comarcas, todos os segmentos, todos os setores da organização têm potencial para inovar e a gente precisa disseminar isso. Dr. José Faustino, para fechar o nosso bate-papo exponencial aí com líderes inspiradores, inovadores, exponenciais, que serão premiados na noite do dia 5 de outubro. Vamos lá. Eu vou ser objetivo, vou dizer que eu vejo o futuro, né, como uma pessoa mais recente, vamos dizer assim, eu vejo o futuro com a inovação sendo o caminho, a tecnologia aproximando pessoas, sendo o motor propulsor das mudanças que nós precisamos, a inteligência artificial desvendando a necessidade do olho no olho, e o judiciário exponencial, com foco no usuário. Muito bom. Parabéns, então, mais uma vez, aos líderes exponenciais, José Faustino Nesso, José Laurindo de Souza Neto e desembargadora Denise Frankowski, Tribunal de Santa Catarina, do Paraná e de Pernambuco. Finalistas do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, categoria Liderança Exponencial, segmento Tribunais de Justiça. Parabéns, espero revê-los no dia 5 de outubro, presencial ou remotamente, mas no palco para serem homenageados. Muito obrigado. Até breve. Tchau.